Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versos 6 a 8. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Lembre-se, nós estamos estudando o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha sido convidado, ele foi convidado para um casamento. Ele e os seus discípulos, a gente já viu que teve aquela decepção para os donos da festa, decepção a princípio, porque faltou vinho, mas Jesus estava presente e aquela que parecia uma decepção transformou-se em uma grande surpresa, em uma grande alegria, porque Jesus deu ordem para que se enchesse 6 tanques, aliás, 6 potes que estavam ali vazios, e enchessem-os de água. E qual não foi a surpresa quando eles obedeceram o Senhor Jesus Cristo e logo em seguida a água em abundância, e Jesus disse para eles que levassem uma pequena quantidade para que o mestre-sala, isto é, aquele que era o responsável pela festa, provasse, isto é, provasse antes de dar ao povo. E ele, provando, ficaram surpresos, porque aquela água foi transformada em vinho. Aleluia! Estava então realizado o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Aí então o povo ficaram admirados quando provaram o vinho. Eles diziam: bem, é costume que se venha no começo da festa o vinho melhor e no final da festa o vinho inferior. Mas aqui está acontecendo diferente. O vinho melhor veio por último. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Jesus tinha transformado a água em vinho. Não vamos olhar só o lado literal da questão, mas vejamos o significado espiritual de tudo isto, daquele acontecimento. Nós temos que projetar a nossa mente, o nosso coração, no fato de que, se Jesus foi capaz de transformar a água em vinho, ele é capaz de grandes transformações, ele foi capaz e é capaz de grandes transformações na vida do homem. Eu já conheci pessoas, já ouvi testemunho de pessoas
que eram aqueles tipos de pessoas que não queriam nada com Deus. Aquelas pessoas que, na realidade, estavam vivendo em trevas, vivendo para pecados. Elementos que eram ébrios, que viviam caído na sarjeta. Eu mesmo batizei pessoas assim. Aqueles que diziam, eu não consigo deixar a bebida, eu vou beber até morrer. Mas essas mesmas pessoas, ao encontrar Jesus, elas foram transformadas, elas pegaram nojo do álcool ou das bebidas alcoólicas, e outras pessoas que eram dadas ao banditismo, pessoas que estavam na cadeia, aqueles que ainda estão, mas ao ter um encontro com Jesus, Jesus as transformou. E aqueles que as conheciam diziam, nem parece aquela mesma pessoa, nem parece aquele mesmo homem, aquela mesma mulher. E este milagre, ali naquele casamento, foi uma figura daquilo que Jesus ia fazer em todo o seu ministério. Por isso que, ao acontecer tudo aquilo, olha bem o relatório do apóstolo Pedro, aliás, o relatório de João sobre o milagre. Vejamos, assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! O ponto central, o que Jesus queria na realidade era provocar nas pessoas a confiança, a fé de que ele não era um homem qualquer, ele era aquele que Paulo diria mais tarde, ele era a imagem do Deus invisível, e nele habita, disse Paulo, nele habita toda a plenitude da divindade. O que ele quis era provocar naqueles seus primeiros seguidores esta fagulha, a princípio, esta fagulha de fé. Isto aconteceu quando viram aquele milagre, creram nele. Que nós tenhamos esta mesma fé. Nós não estamos andando com Jesus no sentido literal, mas nós temos a palavra dele em nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo, que é ele mesmo, numa outra forma, habitando em nós. Vamos então, quando lemos a palavra de Deus, quando notamos o que Jesus fez, quando notamos que na palavra do Senhor diz que ele era, é e há de vir, vamos ter a nossa fé multiplicada, a nossa fé maior de que a que temos até hoje.
Este foi o alvo de Jesus ali em Caná da Galileia. Este é o alvo dele quando você está ouvindo, assistindo esse vídeo e vendo o que Jesus foi capaz de fazer naquele casamento e o que Jesus é capaz de fazer ainda hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.